meu nome é Renata, sou discente da quarta fase do curso de Engenharia Química do IFSC, Campus Lages. Junto com a minha colega Maria Eduarda, nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa, que é intitulado A Comparação de Métodos de Extração Proteica e Obtenção de Hidrolisados, a partir do Pulse Feijão Preto, produzido em Santa Catarina, orientado pelo professor João Gustavo Provez. O feijão preto é amplamente consumido no Brasil. Ele é rico em proteínas, carboidratos complexos, vitaminas, minerais e fibras. O teor de proteína do feijão preto é de cerca de 20 a 25%, o que torna esses grãos uma fonte atrativa de proteínas para extração e modificação. O estudo investigou a extração de proteínas do feijão preto por diferentes métodos envolvendo soluções aquosas e salinas, com o objetivo de substituir o tradicional método de extração alcalina e o impacto ambiental que seus resíduos geram. Após a extração e modificação, é crucial determinar as características funcionais dos hidrolisados de proteínas do feijão, pois podem ser utilizados na indústria alimentícia, contribuindo com propriedades como emulsificação, retenção de água e formação de espuma. O presente estudo teve como objetivos comparar os rendimentos de métodos alternativos de extração de proteína do feijão preto, envolvendo solventes como água e solução salina, com o tradicional método de extração alcalina e posteriormente obter e avaliar características físico-químicas e funcionais de hidrolisados proteicos obtidos a partir do tratamento com a enzima protease papaína. Metodologia. A primeira etapa foi adquirir a amostra de feijão no mercado, dando prioridade ao feijão preto produzido em Santa Catarina. A segunda etapa é a extração proteica. Para efeitos de comparação, a extração da fração proteica foi realizada por 5 métodos distintos. A extração alcalina, que é o método padrão, extração com solução salina, com e sem assistência da enzima proteolítica papaína, extração aquosa, com e sem assistência da enzima proteolítica papaína. A terceira etapa foi a análise do teor proteico. Então, após a extração, foram realizadas análises de teor proteico por nitrogênio total de Kildall e proteínas solúveis por Bradford, nos 5 extratos. A quarta etapa foi a escolha do método com maior rendimento de extração. O método com maior rendimento foi escolhido para a elaboração dos hidrolisados proteicos, a partir do tratamento com a papaína a 45 graus por 3 horas. A quinta etapa foi a caracterização das propriedades. Então, tanto o extrato quanto seus hidrolisados obtidos a partir do tratamento com a papaína, eles foram caracterizados em relação às propriedades físico-químicas, solubilidade e relação pH-solubilidade, e as funcionais, capacidade espumante, emulsificante e absorção de água. Então, todas as análises elas foram realizadas em triplicata, e os resultados eles foram analisados através da análise de variância e teste de separação de médias de Tucker. Para as análises de teor proteico e proteínas solúveis, foram utilizados 2 métodos. Kildall, que baseia-se no aquecimento da amostra com ácido sulfúrico para digestão até que o carbono e o hidrogênio sejam oxidados, seguido de destilação com hidróxido de sódio e titulação. Aqui no slide a gente tem 2 imagens desse processo de Kildall. Então, a primeira são as amostras num bloco digestor e a segunda é a destilação. E o outro método é por Bradford. A amostra é adicionada a um tubo de ensaio com a solução de azul de Comacia brilhante. Após 2 minutos, a leitura é realizada em um espectrofotômetro a 595 nanômetros. A amostra de feijão preto analisada apresentou uma concentração média de proteína de 17,1, mais ou menos 1,1 grama a cada 100 gramas, demonstrando ser uma fonte vegetal importante desse macronutriente. Para a extração desse total de proteína, os métodos de extração de proteínas do feijão preto apresentaram rendimentos distintos nas condições avaliadas, como mostra a tabela abaixo. A extração salina com enzima teve o rendimento de 44,0, mais ou menos 6,2%. Sem enzima, teve o rendimento de 46,5, mais ou menos 5,9%. Aquosa com enzima teve o rendimento de 79,2, mais ou menos 5%. Sem enzima, 75, mais ou menos 0,8%. Já a alcalina teve o rendimento de 61,1, mais ou menos 4,4%. Aqui temos algumas imagens. A primeira é do extrato proteico alcalino, e a segunda é do extrato proteico salino com e sem enzima, e aquoso com e sem enzima.
Bom, de acordo com o primeiro gráfico, foi possível observar uma maior taxa de extração pelo método de extração aquosa, inclusive quando comparado ao método padrão de extração alcalina. Esse método envolve apenas água e ciclos de centrifugação, que além de ser mais econômico, também contribui para reduzir o impacto ambiental. As concentrações de proteínas solúveis determinadas pelo método de Bradford, mostradas no gráfico da direita, também são maiores para esses extratos aquosos. 384,7 microgramas por ml para extração aquosa sem enzima e 310,8 microgramas por ml para extração aquosa com enzima. Devido à falta de diferença significativa com o uso da enzima, o método aquoso sem enzimas foi escolhido para o restante do projeto. Na sequência, então, o extrato de proteínas de feijão preto e também seu hidrolisado obtido com o tratamento com a enzima proteolítica posterior à extração foram caracterizados. Solubilidade. Aqui a gente tem um gráfico da relação pH-solubilidade dos extratos de proteína de feijão preto e seus hidrolisados obtidos a partir do tratamento com a papaína. No fator solubilidade, na sua relação com o pH, tanto a proteína como os hidrolisados apresentaram uma faixa de menor solubilidade no pH 6, aumentando fora dessa faixa, em pHs 4 e 8, por exemplo. Isso apresenta uma relação com o ponto isoelétrico das cadeias proteicas, capacidade espumante e estabilidade da emulsão. Na tabela, podemos observar os resultados obtidos da capacidade espumante e estabilidade da emulsão em 3 pHs diferentes, 2,5, 5,5 e 8. Em relação às propriedades funcionais, tanto o extrato proteico como os hidrolisados apresentaram uma boa capacidade espumante, principalmente em pH 5,5, que é próximo ao ponto isoelétrico. A maior capacidade espumante e melhor estabilidade de espuma estão nas proteínas e não em seus hidrolisados, demonstrando que a hidrólise das proteínas dificulta a formação e estabilidade da espuma. Bom, em relação à atividade emulsificante, o extrato proteico e seus hidrolisados apresentaram valores intermediários, próximos a 50%, com uma estabilidade da emulsão maior para os hidrolisados, 74,3% e 50,8%. O conhecimento do comportamento interfacial de proteínas na interface óleo-água é importante para determinar sua melhor aplicação. A estabilidade da emulsão é uma das formas de se medir o potencial emulsificante das proteínas. Quando essa capacidade é baixa, haverá separação da gordura ou da fase aquosa. E, por fim, em relação à capacidade de absorção de água, ambos apresentaram valores elevados, acima de 500%, com destaque ainda maior para os hidrolisados proteicos. Isso se deve às proteínas vegetais hidrolisadas terem suas ligações quebradas pelo processo de hidrólise, decompostas em aminoácidos menores em vez de cadeias mais longas. Em sua maioria são hidrofílicas, ou seja, uma maior afinidade com a água. Considerações finais. As maiores taxas de rendimento foram observadas justamente na extração com menor custo e menor impacto ambiental, a extração aquosa. A utilização da enzima proteolítica como assistente não apresentou efeito significativo que justificasse seu uso. Essas observações são importantes dentro do grupo de pesquisa que trabalha com proteínas vegetais. O extrato de proteínas do feijão preto e seus hidrolisados também demonstrou alta atividade espumante e capacidade de retenção de água. Nossos resultados abrem novas possibilidades para a fração proteica dessa matéria-prima importante para o estado de Santa Catarina, o feijão. Além da utilização direta da proteína com benefícios nutricionais, seus hidrolisados podem integrar a composição de outros produtos, com propriedades tecnológicas interessantes. Essas são as referências que utilizamos no projeto. E por fim, a equipe do projeto gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação PROP, à Diretoria de Assuntos Estudantis DAE e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, pelo apoio recebido, viabilizando a execução das atividades do projeto de pesquisa.